Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para prestar culto racional a um Deus vivo. E isso alegra muito a minha alma quando nós combinamos para vir à casa do Senhor. Deus é bom. Hoje eu trouxe aqui, eu estou vendo um relógio lá, não estava enxergando. Hoje eu trouxe o celular para perto, para mim não passar do horário, porque lá na nossa igreja a gente termina o culto às 9, começa às 7h30. E eu, esses dias que eu vim pregar aqui, eu passei do horário. Eu quero pedir perdão para os irmãos. Aí depois eu fiquei sabendo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja, nos Salmos de número 126. Glórias a Deus. Deus, Ele é poderoso. Tem feito grandes coisas favoráveis às nossas vidas. E se nós acreditamos, ainda vai fazer. Se nós tivermos essa fé, nós vamos ver a glória de Deus favorável às nossas vidas. Quero agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Jodel, da sua família, que teve essa confiança de ter chamado, convidado para trazer essa mensagem. Também a minha esposa que está aqui comigo, a pastora Cleonice, cooperador, e diaconisa Lucilene Carlos, o pastor Gentil, pastor Humberto, também, que está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, em Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glórias a Deus. Amém. Deus é bom. Pode já sentar, irmãos. Glórias a Deus. Igreja, Salmos 126. Quando o pastor Jodel ligou para mim ontem à noite, eu fui ler a Bíblia e caiu no Salmo de número 126. E até a hora que eu entrei aqui, Deus não tinha me mostrado nada, o que eu ia falar. Mas quando o pastor Jodel orou, eu fiquei mais confiante e abri o meu coração para que o poder do Espírito Santo venha falar da maneira que Ele quer falar, aquilo que nós devemos ouvir e colocarmos na tábua do nosso coração. A gente vê que esse Salmo de número 126 está falando de um cativo, de um povo que era escolhido por Deus e por algum motivo de desobediência, o próprio Deus permitiu que eles fossem a cativeiro. E esse povo ficou 70 anos em um cativeiro, sendo ali, sendo usados, sofrendo, tristes, não conseguia mais
servir a Deus do jeito que era para servir no começo. Era um povo que não tinha mais alegria, estava triste, estavam angustiados. E quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, quebrou tudo, destruiu toda a cidade, destruiu o templo. Lugar de adoração de Deus foi destruído. Agora o povo está em cativeiro e ali provavelmente eles começaram a pedir discernimento, a entender o significado de estar na presença de Deus, de estar em lugares seguros de adoração ao nome do Senhor. Agora eles começaram a entender que seria melhor que eles obedecessem à voz do Senhor, o poder da palavra. O próprio Deus deixou que eles fossem cativos. Mas chegou um certo tempo que nem eles tinham mais esperança, nem eles estavam esperando. Deus prepara uma pessoa que não era crente para resgatar este povo, para que eles voltassem novamente para a terra dele. Agora, quando eles chegam na terra, eles chegam felizes, dando risada, como se fossem um sonho, não estava nem acreditando no que estava acontecendo. Mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, está tudo acabado em ruínas, está tudo ao chão, não tem mais o templo para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Agora tem que começar novamente a reconstrução. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que era um povo escolhido e chamado por Deus. E este povo, por causa de algo que desagradou o coração do Senhor, o Senhor trabalha com justiça favorável à vida deles. Esse povo não era para eles ir a cativeiros, porque eles entendiam o poder da palavra. E muitos por nós ter confiado em Deus, muito por nós acreditar na existência de Deus, nós ficamos em áreas de conforto, achando que Deus só vai trabalhar na parte do amor, na parte do crescimento, da prosperidade, na parte que vai deixar a gente feliz, vai alcançar alguém da nossa família. Mas quando nós temos um chamado, como o Senhor tem chamado aquele povo de Israel, não era qualquer povo, era um povo escolhido. Então talvez aquelas pessoas ficam numa área de conforto, não servindo a Deus da maneira que era para servir, não buscando a Deus da maneira que era para buscar. E de repente acontece uma tragédia muito grande, que nem eu e nem você conseguiríamos aguentar. Nós não estamos preparados para essas coisas. Estamos no tempo da graça. Jesus, ele entra em cena para nos dar vida e vida com abundância. E muitas das vezes nós se apegamos nisso, porque Jesus, ele pagou o alto preço. Nós se apegamos nisso que Jesus, ele pagou tudo aquilo que era para nós pagarmos. E muitas das vezes nós fazemos ou faz da mesma maneira do que aquele povo que foi para o cativeiro. Nós fomos escolhidos, separados, temos fôlego de vida, temos pulmões para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, temos que dar fruto, temos que andar, pregar o nome do Senhor,
mas muitas das vezes nós não caímos em si e talvez estamos fazendo até pior do que aquele povo que entrou em cativo. Mas estamos no tempo da graça. Jesus é misericordioso, é poderoso. Será que isso vai acontecer? Será que nós vamos entrar em cativeiro? Será que Deus vai permitir? Será que a gente estamos agindo da fórmula que Deus quer que nós agimos? Será que nós estamos agindo da maneira que Deus quer que nós agimos? Ou será que nós ainda não caímos em si da grandeza e o poder de Deus? A gente vê aqui que o Senhor teve uma grande misericórdia e tirou esse povo das garras dos inimigos. E Deus, Ele prepara uma pessoa que não era nem crente, para que Ele fosse ali e criasse um decreto e desse o direito para aquele povo voltar para a sua terra, reconstruir o templo, reconstruir a cidade novamente. Mas mesmo nós no tempo da graça, mesmo nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, um dia eu, você, que talvez não nasceu no berço evangélico, andávamos em um cativeiro. Mas não nesse cativeiro que alguém teve que tirar nós da nossa cidade ou do nosso país e levar para outro país. Mas um dia nós andávamos no lamaçal, um lamaçal de pecado, que ninguém dava crédito para nós, ninguém olhava com olhos bons para nós, e de repente Deus, Ele traz um decreto, Ele amarra os poderios das trevas, Ele quebra jugo, Ele esmiuça todo o mal, e Ele nos traz para a presença dEle, e tira nós daquele lamaçal do pecado, e nos coloca em lugar seguro de adoração, que é aqui onde nós estamos, o lugar que nós podemos adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Estamos no tempo da graça, mas um dia nós estávamos no pecado, um dia nós estávamos num cativeiro, um dia nós estávamos no terrível charco de lodo, e as pessoas passavam, as pessoas que não eram crentes ainda era pior, os que mais falavam, zombavam, e muitas das vezes nós sabíamos que as pessoas que eram crentes, uns entendiam que nós tínhamos que ser alcançados, mas sempre tem alguém que é usado por Deus para levar a palavra e nos resgatar. O Senhor entrou no coração de um homem chamado Ciro, e este homem, o coração dele estava na mão do Senhor. O Senhor visitou aquele homem, pediu para resgatar o povo de Jerusalém, e pediu para que aquele povo tivesse novamente o direito de voltar e de reconstruir a sua cidade. Esse povo ficou tão feliz, e todas as pessoas que andavam entenderam que foi Deus que trabalhou favorável à vida deles, porque as outras nações, os outros povos que passavam, que viam eles, falavam assim: grandes coisas fez o Senhor por eles, porque eles viram a mão de Deus, eles viram a destruição que foi feita, tirou o direito daquele povo morar naquele lugar, e de repente, novamente, o Senhor restitui aquele lugar para que eles voltem. Mas chegou um momento que estava tudo destruído, uma grande sequidão, e aquele povo clamou a Deus que
que Deus fizesse como fazia no deserto. Naquele tempo, eles pediram para o Senhor desta maneira: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul ou do Neguebe. Um deserto chamado Neguebe, quando chovia tinha um tempo certo, que as correntes de água vinham e tomava conta de todo aquele lugar e florescia novamente. Havia vida novamente naquele lugar. E ele estava pedindo, fazendo essa comparação, porque a secura estava muito grande. Eles estavam sofrendo, mesmo eles sendo resgatados, estavam sofrendo, não tinha condições de restituição naquele momento. E agora ele pede para que Deus faça essa restituição, como ali no Neguebe. E o Senhor, nesta noite, Ele sabe que todos nós já passamos por lugares lugares árduos, lugares sem florestas, sem prosperidade. E muitas das vezes, mesmo nós estamos na presença de Deus, parece que as coisas não vão acontecer, parece que nós não vamos dar fruto. Vem desânimo, vem desespero, vem angústia sobre as nossas vidas, e traz assim um desespero, parecendo que nós não vamos conseguir, parecendo que nós não vamos se encontrar, parecendo que não tem mais jeito. Mas é necessário nós crer nesse Deus poderoso e abrir a nossa mente, o nosso coração, que é nesse momento que nós temos que nos alegrar na presença de Deus. Porque se nós olharmos um pouco para trás, o Senhor já nos resgatou, já nos tirou do lamaçal do pecado, já nos colocou em lugar seguro de adoração. E nesta noite é momento de alegria, porque nesta noite nós vamos entender que ainda há esperança para as nossas vidas. Nós vamos semear e vamos nos alegrar, porque o Senhor vai fazer com que as nossas sementes dê 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está presente sobre as nossas vidas. Ele tem feito um resgate longo na vida daquelas pessoas. Ele quis mostrar que Ele é o Deus de Israel, é o Deus poderoso, é um Deus que tira das garras de Satanás, e é um Deus que dá visão para nós. No último versículo desse capítulo, fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós sabemos que aqui há uma analogia da volta de Jesus Cristo. É aquele que semeou andando, chorando. E nós vemos que esse Jesus, ele tem o poder de restaurar, de voltar novamente à comunhão das 12 tribos. Esse tempo aqui havia uma separação das tribos. A gente vê que houve uma grande desobediência, a qual o coração de Deus não ficou contente com eles. Mas hoje nós estamos aqui sabendo que Jesus, ele veio nos resgatar. Não foi homem que nos resgatou, não foi homem que nos colocou em lugar seguro. Nós sabemos que foi Jesus que nos colocou em lugar seguro, que nos resgatou. E que aquilo que os nossos antepassados fizeram, os nossos pais antigos fizeram, nós não tínhamos condições nenhuma de pagar aquele preço. Mas nós entendemos que Jesus, como ovelha voluntária, Ele veio e se entregou em sacrifício às nossas vidas.
e nos deu direito de salvação, de vida e vida com abundância. E nós estamos aqui nesta noite crendo na volta de Jesus Cristo, que um dia Ele vai vir buscar a igreja dele, eleita, lavada e remida pelo sangue dele. Igreja, eu falei de cativeiro, agora eu quero mudar um pouco a palavra. Deus, Ele é bom, o tempo todo o Senhor é bom sobre as nossas vidas. Se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, o salmista falando, ora, diga Israel, nós seríamos engolidos vivo. Por quê? Porque os nossos inimigos não gostam da gente. Ele quer nos destruir. Mas se nós não tivermos esse Deus do nosso lado, nós não conseguimos vencer. Todos nós que estamos aqui nunca vencemos uma guerra sem a presença de Deus. Nós não conseguimos uma cura se não fosse Deus, se nós não clamássemos a esse Deus. E esse povo estava em cativeiro, agora eles estão alegres, pessoas estão vendo a glória de Deus sobre a vida deles. Agora essa palavra é para os dias de hoje, para nossas vidas. Muitas das vezes nós não se alegramos naquilo que Deus fez para com as nossas vidas. Nós não se alegramos quando alguém da nossa família vem para a presença de Deus, que Deus chamou. Nós não se alegramos na presença de Deus porque talvez está frio, porque talvez estamos com problema, talvez estamos com dificuldade. Nós não nos alegramos na presença de Deus. E muitas das vezes parece que nós não temos uma gratidão pelo Deus que nós servimos. E achamos que tudo terminou aqui, que nós somos qualquer pessoa. Esquecemos de uma importância que nós temos para com Deus. Esquecemos de um chamado que Deus tem para com a nossa vida. E esquecemos que Deus nos separou para uma grande obra. E muitas das vezes nós esquecemos de todos os feitos que Deus fez sobre as nossas vidas e ficamos paralisados, ficamos ali sem querer dar fruto, achando que nós não vamos conseguir, achando que uma pessoa fala melhor do que a gente, que nós não somos aquela pessoa preparada, que não fomos nós que fomos escolhidos. Botamos na cabeça que nós não somos ninguém, nós somos sim pessoas importantes para Deus, porque Ele nos separou, Ele nos resgatou e tem nos escolhido para uma grande obra. E se até hoje você tem esse pensamento, eu quero que a tua mente seja destravada na autoridade do nome do Senhor Jesus, e que você coloque na tua mente e no teu coração que você é uma pessoa importante e que você vai dar frutos na casa do Senhor, na obra do Senhor, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para dar uma casa para nós. Ele não chamou para dar um carro para nós. Ele não chamou só por qualidade de vida, mas Deus chamou a gente para uma grande guerra. E muitas das vezes nós não caímos em si. E as armaduras Ele nos deu. E as armas também estão sobre as nossas mãos. Ele nos colocou como pessoas no exército, soldados, com armas potentes e poderosas. E Ele tem falado para as nossas vidas assim, que Ele nos dá autoridades, ousadia. Para onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, nós colocamos essa autoridade em cena. Os ferrolhos têm que ser quebrados, o mal tem que ser destruído, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. As pessoas têm que ver Jesus sobre as nossas vidas. O tempo do cativeiro já passou, o Senhor já nos resgatou. Agora nós estamos em lugar seguro de adoração. Viemos aqui numa grande comunhão para cultuar, engrandecer o nome do Senhor. Mas lá fora nós temos que fazer uma grande diferença, entendendo que nós somos uma pessoa importante para o reino dos céus. Temos que fazer uma grande diferença. Eu não sei falar,
Ninguém sabe falar, é Deus que põe a fala na nossa boca. Eu não tenho coragem, pede a coragem para Deus. Eu estou com preguiça, pede para Deus tirar essa preguiça de você, esse desânimo de você, porque tem muitas almas chorando e morrendo sem conhecer o poder verdadeiro do Cristo que nós servimos. E é necessário que nós olhamos para esse Salmo 126, a qual o povo ficou 70 anos sofrendo por desobediência a Deus. Será que ele servia a outros deuses só? Será que ele estava só na idolatria? Não era só isso. Não quis fazer a obra de Deus corretamente da maneira que era para ser feito. Tinha um chamado, foram escolhidos, mas não queria nada com a obra, não queria nada com Deus, não fazia da maneira que Deus queria que fizesse. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos num lugar seguro somente para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Isso é bonito, temos que engrandecer, temos que adorar, mas nós temos que semear, ou chorando, ou de qualquer maneira nós temos que semear, porque a alegria vai vir sobre as nossas vidas, e nós vamos voltar com os fechos. As almas é os nossos fechos. Cruz sem alma não é a cruz. A caminhada com Deus sem as almas, sem gerar, não é a caminhada. Muitas das vezes nós achamos que do jeito que nós estamos está bom, é o suficiente, é a maneira que nós achamos que é agradável, é a maneira que nós achamos que devemos fazer, e de repente nós colocamos dentro do nosso coração: eu sou seguidor de Jesus, eu sou um imitador de Jesus Cristo. E aí quando nós vamos ler a mensagem, a história de Jesus Cristo, era para ele ser servido, ele começou a servir. Era para as pessoas fazerem algo por ele, ele que fazia pelas pessoas. Ele ensinava, ele mostrava, ele não ensinava, ele não falava ali que é o caminho, ele mostrava o caminho, ele andava com as pessoas. Ele entendia que as pessoas tinham que estar no banquete espiritual de palavra, mas entendia também que tinha um banquete que eles tinham que se alimentar. Então chegou um certo tempo que ele fez uma multiplicação ali de peixes e de pães, porque ele viu a fome daquele povo, ele entendeu o coração daquele povo, mas no meio daquela multiplicação, a palavra fala que sobrou 12 cestos de pães. E eu comecei esse dia a orar: Senhor, por que teve aquela sobra daqueles 12 cestos? E Deus sempre colocou no meu coração: porque existem outras pessoas que precisam se alimentar daqueles pães que estavam naqueles cestos. E é necessário que nós tenhamos essa visão, esse discernimento, essa sabedoria, que não é só dentro da casa, dentro da nossa casa, dentro aqui da casa, do templo, do lugar de adoração, porque aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de libertação, aqui é um lugar que nós se alimentamos do poder da palavra. Mas por que aqui é um lugar de cura, de libertação, de alimentação do poder da palavra? Porque aqui é onde nós vamos renovar as nossas forças. E por que nós temos que renovar as nossas forças? Para ficar parado? Para ficar olhando? Se não for para ganhar alma, não precisa renovar as nossas forças. Tem que ser renovado, tem que ser cheio para andar, para queimar, para semear o poder da palavra, e as pessoas serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Renovo só para nós ficarmos fortes dentro de uma casa? Renovo só para nós se alegrar no poder do Espírito Santo, para ficar dentro da casa? Um renovo só para alegrar o nosso coração: o Senhor me renovou, estou feliz. Somente para isso não é essa palavra que Deus quer que nós fazemos. Renovar, se fortalecer para ir para a batalha, para a luta, para a guerra e vencer. E a nossa guerra não é dentro de casa, a nossa guerra não é dentro da igreja, a nossa guerra é lá fora, aonde pessoas estão sofrendo sem conhecer o poder do Evangelho.
A gente viu a história aqui que esse povo se agradeceu, ficou feliz, estava dando risada sozinho, porque Deus resgatou eles. Eles nem entenderam o que estava acontecendo, eles não estavam esperando isso. Será que lá fora, nesse cativeiro do mundo, a qual as pessoas estão presas, eles não estão nem entendendo, nem sabendo o que está acontecendo, mas quando nós levamos uma palavra, eles vão ser resgatados. E vai entrar aqui dentro da casa como esse povo entrou em Jerusalém. Alegres, dando risada, nem sei o que está acontecendo. Eu nem sabia que Deus ia me resgatar hoje. Nos fortalecermos para uma grande obra. Se você está desanimado, se você talvez fala assim, olha, eu estou com uma fraqueza, eu estou sem ânimo, eu não consigo. É nessa noite que Deus pode te destravar para você conseguir, para você ter ânimo, para você ter força, para você ter vigor, para você cair em si, que você é importante, que o poder da palavra que tiver em você vai sair e vai manifestar em outras pessoas, e essas outras pessoas vão ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. É nessa noite que o Senhor quer nos destravar. É nesta noite que o Senhor quer renovar as nossas forças para que nós possamos caminhar. O Senhor já nos tirou do cativeiro, nós já estamos limpos pelo poder da palavra. Agora nós temos que pôr em prática aquilo que Ele nos ensinou. Aqui dentro é um lugar de comunhão, é um lugar de alegria, de renovar as nossas forças. Mas nós temos que levar o poder da palavra lá fora para ser alcançado aqueles que ainda não foram alcançados. Um dia eu não fui. Teve um tempo da minha vida que eu nem queria saber quem que era Deus. Eu nem entendia muito esse significado. E Deus me alcançou. Aí eu comecei a entender. E quando eu comecei a entender, igreja, eu não ficava quieto. Era todos os dias. Eu queria ganhar alma para Deus. Eu falava do amor de Jesus Cristo. E hoje, quando eu tenho a oportunidade, é todos os dias. Eu nunca mudei o meu jeito. Todos os dias, eu prego a palavra para pessoas. Todos os dias eu ouvo pessoas falando que está com problema, que está se afastando do caminho do Senhor, que está desanimado. E Deus me usa ali para conversar com as pessoas. E não é hora de parar. Agora que é a hora de guerrear. É agora que é a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Aqui é o lugar de adoração. Aqui é o lugar de comunhão. Aqui é o lugar de nós agradecermos tudo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Mas aquilo que nós aprendemos aqui fora, aqui dentro, nós temos que fazer lá fora. E eu não sei pregar se eu não falar de salvação, eu não sei pregar se eu não falar do Evangelho, eu não sei pregar se eu não falar lá fora. Eu não consigo pregar uma palavra se eu não falar do Evangelho, se eu não falar de salvação. E muitas das vezes as pessoas estão falando por aí, as igrejas não estão falando de salvação, está falando de salvação sim, é porque as pessoas tamparam o ouvido, não escuta os pastores falando todos os dias, gente, vamos prosseguir, gente, vamos fazer acontecer, gente, não é desse jeito, tem que ser obediente. Porque foi na desobediência que o povo foi para o cativeiro. Foi na desobediência que aquele povo sofreu 70 anos. Mas hoje, nós ali na área de conforto, porque Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou, morreu no nosso lugar. Aí nós temos que ser igual aquele povo, não. É agora que nós temos que ter gratidão por tudo aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas. E ir às outras pessoas e conseguir trazê-los, tirar das garras de Satanás, do cativeiro maligno, e trazer para um lugar seguro de adoração que é aqui, para que as pessoas possam ouvir a palavra, se renovar e sair também para buscar outros para o reino de Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, de ânimo,
para todos nós que estamos aqui. Essa palavra vem para mim, para transmitir para vocês que vocês são importantes. Vocês não são qualquer uns. São importantes para Deus, para o reino dos céus, para resgatar pessoas. E você vai ser mais importante ainda quando você cair em si e ver que o Senhor te separou e te escolheu. Hoje morreu muitas pessoas. Cada minuto está morrendo pessoas de acidente. Tem muitas pessoas que não conheceram Jesus. Então aquela pessoa não foi o escolhido, não foi o separado, foi você que está aqui. Quantas pessoas do seu lado, que mora perto de você, está lá na balada, nesse exato momento? Até esse exato momento não foi aquelas pessoas que foi escolhida nem separada, foi você que está aqui hoje. Agora, por que eu fui separado? Por que eu fui escolhido? É porque eu vou morar no céu? Sim. Isso aí também faz parte. A gente foi escolhido, separado, para ser imitador de Jesus. Nós não precisamos ser imitador de outras pessoas, de Jesus. E Jesus veio aqui na terra, Ele ensinou, Ele pregou a palavra, Ele expulsou demônios, curou enfermos. E preparou o povo, olha, eu vou ter que ir. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir o outro Consolador. Mas tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vou estar com meu Pai. Vai ser feito. Olha a importância que nós temos e nós não valorizamos isso. E ultimamente eu estou pedindo para Deus almas para o reino. E se eu fazer primeiramente para Deus, eu acredito que Deus tem algo muito grande preparado para mim, para você, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela se cumpre. Busca primeiro o reino. Mas não é só dentro da igreja. É por força, esforço. É lá fora. Começa a andar, começa a analisar os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Começa a ter uma visão espiritual, ver as garras de quem que está com eles. Quem que prendeu eles ou se eles já estão livres, se eles estão limpos pelo poder da palavra. Se não estiverem, coloca a tua atitude em ação. Não tenha vergonha, não tenha medo. Prega o poder do Evangelho, fala que Jesus Cristo é bom, que o diabo não presta, que Jesus veio para te salvar, resgatar a tua alma das garras de Satanás, que Jesus quer quebrar esses ferrolhos, que Jesus quer tirar todo tipo de maldição sobre essas vidas. Prega o poder da palavra, abra a tua boca, pregue o poder da palavra. Você já saiu do cativeiro, agora prega o poder da palavra para que outras pessoas saiam deste cativeiro maldito, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Com a permissão do pastor Jodel, se vocês puderem, vir todo mundo aqui na frente para a gente orar. Os pastores que estão aqui, os corpos de obreiro, vamos interceder. Em nome do Senhor Jesus,